Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando agora mais uma aula de Direito Ambiental e dessa vez com a finalidade de correção da nossa prova que foi realizada na semana passada. Sei que algumas pessoas tiveram desempenho aquém da média, em parte por problemas pessoais, não é? E em parte também por problemas de conhecimento da matéria. Agora, é necessário que eu lembre também que muita gente conseguiu superar esse obstáculo. É necessário que cada um faça o seu exame de consciência sobre o seu rendimento, porque a verdade é essa, é que vocês na faculdade, como em qualquer lugar na vida, vocês estão sendo avaliados, não é? A faculdade está buscando avaliar o desempenho de cada um. Eu sei que tem pessoas que conseguiram driblar o obstáculo por soluções alternativas. Agora, eu sei também que tem muita gente que enfrentou de fato o conteúdo, conseguiu suprir a matéria aos trancos e barrancos. Eu sei que a matéria não é fácil, eu sei que na faculdade nós temos muita teoria e pouca prática. A faculdade de Direito funciona dessa maneira, né? Então vocês têm que correr atrás desse prejuízo, certo? E suprir as falhas educacionais em função de falta de tempo e da própria dificuldade das matérias em si, porque é um conteúdo enorme, um teor enorme de conteúdo, né? É uma quantidade assim fenomenal. Não é fácil para você absorver. Se você dorme mal, se você de repente tem muitos outros afazeres, se você tem um trabalho muito extenuante, naturalmente seu desempenho vai cair, pessoal. É uma questão de lógica. Não é fácil você estudar todos os dias todas as matérias. É muita. Dizem que, em regra, que a faculdade é muito longa de direito, 5 anos. E tem gente, inclusive, que se informa em 4 anos e meio, 4 anos em outras faculdades, né? Mas o fato é o seguinte: isso é uma ilusão. 5 anos ainda é pouco para o direito. A questão é que você realmente tem que fazer valer o seu tempo, tá bom? Então busque alternativas para você otimizar o seu tempo e melhorar seu aprendizado em um dado período, não é? Um lapso aí que você tenha disponível. Então vamos começar, sem enrolação, a correção na nossa prova. O destaque em vermelho é o destaque já das respostas, tá certo? Então o que está em vermelho se trata, no caso, das respostas corretas. E vamos lá, leitura. Todas as questões aqui foram retiradas de provas de concurso de nível de dificuldade no mínimo de analista, tá bom? Então é difícil mesmo, mas não é impossível, até porque vocês sabem que é possível que vocês consultem a resposta. Então, assim, quem foi mal, gente, quis fazer ou não conseguiu utilizar todas as ferramentas que teria disponível, né, que são disponíveis para vocês nos dias de hoje. Na minha época não tinha isso. Ah, ou realmente empurrou esse desafio de qualquer maneira. E aí, me perdoe, mas assim, muita gente eu não vou conseguir salvar, tá? Porque assim, eu não joguei ninguém no buraco. O pessoal caiu sozinho. Essa é a realidade. As aulas estão gravadas, estão disponíveis. Os questionários, essas provas foram todas feitas com base nos questionários, nas listas de questões que eu passei. Então, gente, quem vacilar realmente, eu peço que faça um exame de consciência, porque a culpa não é do professor, não é? Então, assim, nós, como adultos, temos que chamar a responsabilidade nossa, não é? Dar resposta às coisas. Não sair culpando os outros por aí. Então, por favor, quem foi mal, quem fez as coisas de qualquer maneira, não digo que faz as coisas de qualquer maneira em qualquer oportunidade, não é isso que eu quero dizer. Mas nessa ocasião, vacilou. E aí eu vou tentar ver como é que a gente vai conseguir suprir essas deficiências, mas se liga, porque vai ter outra prova aí, tá bom? A prova seguinte também não vai ser fácil. Ou melhor, não vai ser dada, né? No que concerne à Constituição Federal 88 e ao meio ambiente, assinar a opção correta. Entende-se a previsão constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto como um direito fundamental quanto como um princípio jurídico fundamental que orienta a aplicação das regras legais. Pessoal, isso aqui está nitidamente na Constituição, nós conversamos bastante sobre isso. Aliás, até o primeiro bimestre agora foi só matéria constitucional e apresentação das matérias infraconstitucionais. Agora que a gente vai entrar nas leis infraconstitucionais e vamos fazer um apanhadão dessas leis aí, um estudo das principais características dessas leis. Então, pessoal, obviamente isso aqui, né, está na Constituição,
o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, correto? Onde é que eu vou achar isso? Artigo 225, congregado com o artigo 5º da Constituição. Também tem os objetivos fundamentais da República, etc. Os princípios da República, os objetivos fundamentais, etc. Você faz um apanhado geral, você vai chegar a essa conclusão, tá? Mas isso estava na aula. Agora vamos ver por que as questões demais estão erradas. Vamos para as alternativas mais difíceis. Os espaços territoriais especialmente protegidos, definidos e criados por lei ambiental poderão ser suprimidos por meio de decreto. Não, gente, criou por lei, só retira por lei. Criou por decreto, só retira por lei também. Tá certo? Então isso está errado. A competência para proteger o meio ambiente, inclusive isso cai em tudo que é prova. A competência para proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas é concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, de modo que a ação administrativa do órgão ambiental da União prevalece sobre os demais entes federativos. O que está errado? Falar que a competência administrativa da União prevalece sobre os demais entes, não há prevalecimento, certo? Há uma repartição de competências com vistas à harmonia federativa. Toda vez que houver prevalece a União, está sempre errado, tá certo? Nunca esse termo prevalecer não existe dentro de um contexto de equilíbrio federativo. A competência para proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas é concorrente, isso está errado também. Competência concorrente é competência legislativa. Ah, professor, mas isso é frescura, concorrente, legislativa, o que é isso? Competência comum é administrativa. Gente, isso é linguagem constitucional. É frescura? Você vai dizer assim, pô, isso aqui não tem conhecimento. É verdade, não tem. Mas vocês têm que saber a linguagem constitucional. Quando a Constituição falar em competência concorrente, é competência legislativa. Quando ela falar em competência comum, é competência administrativa. Então aqui ele embananou tudo, tá? Vamos para C. O estudo prévio de impacto ambiental será dispensado nos casos de obras públicas potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, quando elas forem declaradas de utilidade pública ou de interesse social. Isso aqui tentou puxar para um lado aí de um PAC, né? Do Programa de Aceleração do Crescimento, daquelas leis que buscaram favorecer a ocupação de territórios irregulares, de terrenos, né, a ocupação irregular de terrenos, irregular que eu digo, fora da lei no primeiro momento, mas que depois sofreu as balizas da teoria do fato consumado. O fato é o seguinte, EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental. Isso está previsto na Constituição e em leis infraconstitucionais. Isso aqui você só precisava do conhecimento da Constituição e está naturalmente errado porque não é dispensado, tá bom? É exigido. O princípio da livre iniciativa impede que o poder, apesar de muita gente não fazer, só que aí você fica numa condição jurídica de ser multado. Né? O princípio da livre iniciativa e ter sua obra demolida. O princípio da livre iniciativa impede que o poder público fiscalize entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. Nada a ver. Né? Esse tema, pesquisa e manipulação de material genético, é um dos temas mais sensíveis ao Estado. Temos aí a lei de biossegurança, mas qualquer pessoa com bom senso já saberia que isso aqui não existe. Né? A livre iniciativa, ela é pautada pelo interesse público, tá bom? Vamos para 2. A Constituição Federal de 88 promove a repartição de competências ambientais pelos mesmos mecanismos de competência em geral entre os entes federativos. É o que eu acabei de falar naquela outra questão. Dessa forma, na seara ambiental, no âmbito da competência legislativa e da competência administrativa, é correto afirmar que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas relacionadas às atividades nucleares de qualquer natureza. Pessoal, isso está na Constituição, naqueles artigos que eu li com vocês. Está na aula, não é? Está na aula. Está evidente, isso aqui é letra de lei, não tem como errar. A não ser que você não lembre da lei. Aí você erra, normal. E é normal você não lembrar, né? Se você não ficar lendo o tempo todo, você esquece. Compete à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e lazer. Ou seja, ele está falando que aqui que a competência é concorrente entre todos os entes federativos para legislar sobre isso. A alternativa C aqui tem o problema de colocar os municípios no bolo, né? O município não tem, a princípio, legislação concorrente, mas isso aqui, gente, eu falei para vocês na sala, não é bem assim, tá? O fato é o seguinte, quando a gente fala em competência concorrente legislativa, a gente fala, quem tem competência para editar normas gerais é a União, suplementar essa legislação de normas gerais, ou seja, a legislação suplementar seriam os estados, o Distrito Federal no âmbito da competência estadual, e aí no caso dos municípios, eles complementam por interesses locais a competência dos estados, ou seja, existe uma competência para legislar
respeitando as diretrizes gerais da União, respeitando as normas suplementares do Estado, existe a competência do município para legislar sobre interesses locais. Seria uma competência residual da residual. Só que as questões de concurso o tempo todo colocam essa cilada. Por quê? Você acha aqui que os municípios estão no âmbito da legislação concorrente, que na verdade estão, mas se você colocar assim, ele está falando sempre com base no que está escrito na lei. Ó, se você vê o cabeçalho, não diz nada, mas é isso. A Constituição Federal promove. Então vocês não podem cair nessa cilada, tá? Então sempre que perguntar e colocar um município no bolo, tá errado. Eu vou pegar aqui o artigo para vocês, um momentinho. Tá aqui, pronto. Artigo 24. Compete à União, ao Estado e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí tá aqui, tá? A Emenda Constitucional 2015, ó. Educação, cultura, ensino, desporto. Essa pergunta é uma pergunta burra, mas cai o tempo todo em prova. Então vocês vão ter que saber, tá bom? Então o fato é que o município não está, mas na verdade estaria. Ele não está previsto expressamente na Constituição. Na prática, essa questão, essa alternativa você está errada, tá? Ela está certa na prática, mas na teoria está errada porque não está de acordo com a Constituição. Bem-vindos ao direito. É assim que o pessoal avalia os profissionais, tá? A União e os Estados possuem competência administrativa concorrente em matéria ambiental, no que diz respeito a registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Bom, eu não preciso nem dizer que essa competência administrativa concorrente não existe na linguagem constitucional, já está errado isso aqui, tá bom? Aí onde é que está a resposta disso, gente? Está lá. Compete à União. Compete primeiramente à União legislar sobre. Competência comum. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí vocês percebem, né? Na competência comum ou competência administrativa, o município está. Na competência legislativa concorrente, o município não está expressamente. É uma salada, mas se vocês entenderem, vocês não erram mais. Quando fala de legislar, o município sai. Quando fala de administrar, competência comum, o município entra, tá bom? Então vocês podem olhar aqui que não existe a competência administrativa concorrente, mas existe uma competência administrativa comum. No fundo é a mesma coisa, tá? Assim, essa troca de palavras, concorrente ele quer dizer que existem as normas gerais, as normas suplementares e as suplementares das suplementares. Comum ele quer dizer o seguinte, todo mundo, né, mete o bedelho na situação, correto? Então a competência comum aqui no artigo 23, vocês vão ver aqui que está aqui, né, no artigo 23, vamos lá, cadê? Registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Competência comum, não é concorrente. E não é só o Estado e a União, é município também. Mas se você notar a questão, ele não falou que é só a União e o Estado possuem competência administrativa. Não, ele falou a União e o Estado possuem, ué, mas o município também. Só que ele colocou esse concorrente aqui que, na minha visão, eu estou explicando para vocês como é que funciona, tá? Não como deveria ser. Como deveria ser, isso aqui isso aqui não avalia ninguém. Mas o fato é que a coisa acontece dessa maneira e se você errar essa questão, você pode perder o seu salário, né? E outra pessoa entrar na sua vaga, tá bom? Na advocacia, isso aqui não tem sentido nenhum. Em relação a matérias de jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, lei complementar não poderá autorizar os estados a legislar sobre essas questões. É o contrário, tá? Poderá. Isso está no parágrafo único desse mesmo artigo. Vou colocar de novo o 23 para vocês. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio, desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional. Correto? Então não poderá, esse não está errado. Bom, vamos para 3 então. Em relação ao que estabelece a Constituição sobre o meio ambiente, essa é a alternativa correta. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar e Cerrado são patrimônio nacional. Correto. A Caatinga também, mas a Caatinga esqueceram. Esqueceram de colocar. A sua utilização far-se dentro das condições que assegurem a presença do meio ambiente. Tá bom? Vamos lá. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, estadual ou municipal, sendo que não, isso é só lei federal, tá? Por quê? Porque é uma questão militar. Né? Uma questão de segurança nacional. Você não vai deixar um município e o estado cada um meter o bedelho. Não tem sentido. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente, isso está na Constituição, previsão expressa, tá? Vamos lá. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público promover a educação ambiental no plano federal e estadual, visando a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A C vai estar errado em função de que
de que está falando que é plano federal e estadual, esqueceram municipal, tá bom? Letra D. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias, necessária para a proteção dos ecossistemas naturais. Gente, isso aqui é exatamente, tá? Porque as terras devolutas são arrecadadas, né? Em área de fronteira, a terra devoluta pertence à União, mas fora da área de fronteira vai pertencer aos estados. Terra devoluta são terras devolvidas, ou seja, eram terras que foram, no processo histórico, que foram doadas pela corte portuguesa para determinadas pessoas, essas doações, né, para ocupação, por exemplo, as capitanias hereditárias, né, naquele modelo, mais ou menos. Então foram terras concedidas a determinadas pessoas ilustres, e essas pessoas acabaram por não reclamar, né, a propriedade daquela terra, não fazer a parte delas para a ocupação daquele território. E em função dessa empreitada mal sucedida, as terras ficaram ali e foram devolvidas para o Estado, ou seja, o Estado, através de ação discriminatória, ele discrimina a área que é dele e a área que é de outras pessoas. E aí a questão é que as terras devolutas que sejam indispensáveis para a proteção de certos ecossistemas, elas não podem ser vendidas, né? Porque senão você vai lá e destrói o ecossistema que está ali. Então você atrelou a proteção ambiental à necessidade de preservação dessas terras devolvidas em posse, em propriedade do Estado, tá bom? Consideram-se cruéis as práticas esportivas que utilizem animais em qualquer tipo de manifestação. Gente, isso aqui é aquela lei lá da... Como é o nome daquilo? Lei da vacoada, um negócio desse. Aquele esporte que fazem muito em Barreto e também essas regiões de cultura caipira, digamos assim, né? Em que você faz aquelas manifestações culturais com boi, etc. Isso foi julgado inconstitucional pelo Supremo, que você realmente era cruel, essas práticas esportivas, aí houve uma reação legislativa que tornou legal e constitucional de novo. Ou seja, é cruel essas práticas esportivas desde que não sejam manifestações culturais. Você criou, no fundo, uma possibilidade de manutenção desses festivais, tá bom? Então isso está expresso na Constituição também. Mas tem todo esse histórico por trás que numa prova oral você teria que saber também. Tá vendo como essa questão é boa? Essa questão é boa. Qual o erro daqui? Vamos ver, já falamos da C, da D, da E. Mostramos que a D está correta. Agora a letra A. Qual é o erro da A? O erro dela é, primeiro, que não incluiu alguns biomas, né? E segundo, que colocou o cerrado. O cerrado também não está lá, certo? O cerrado não está lá e também falou que assegurem a presença do meio ambiente, não é preservação. Gente, é uma pergunta safada essa aqui, né? E pega o pessoal que está cansado ou que leu mais ou menos. Eu separei o artigo aqui para vocês, 225, conforme tinha falado, né? Cadê? Tá por aqui, ó. Tá aqui o crueldade, né? Deixa eu ver, papapá, tá aqui. A floresta amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, não falou de Pantanal, e zona costeira. Vamos lá. São patrimônio nacional. Patrimônio nacional. Uma vez eu vi o cara colocar patrimônio cultural aqui e falou que estava errado. Safadeza também. E sua utilização forçada na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação, tá? A preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Aí tá falando o quê? Presença. Bom, não vou perder mais tempo com isso, que é letra de lei, tá? Já entenderam. Artigo 4, o artigo 225, esse que a gente está lendo, impõe ao poder público diversas incumbências destinadas a assegurar a efetividade dos direitos de todos para o ambiente sadio, meio ambiente sadio. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe o poder público. Letra B. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Gente, correto, isso aqui é a letra da lei, tá, da Constituição, e é o famoso EIA-RIMA. EIA-RIMA. EIA barra RIMA. Estudo de impacto ambiental barra relatório de impacto ambiental. Esse é o RIMA, tá certo? Atividades potencialmente poluidoras têm que... Eles jogam para a iniciativa privada para que eles façam esse estudo com empresas especializadas para mostrar quais são os riscos e desafios que esse empreendimento vai ter que ter ciência. E eles fazem, se eles quiserem fraudar isso aí, eles fraudam, mas aí lá na frente, se tiver um dano ambiental, a empresa se ferra, tá bom? Então, vamos para o que interessa. A 4 está correta. Essa alternativa, expliquei para vocês, letra de lei. 5. Quanto à tutela constitucional do meio ambiente, assinar a alternativa correta.
As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instalados. Gente, é exatamente o que eu falei lá em cima. Não é? Lei federal, por quê? Porque Forças Armadas normalmente, setores do governo, por exemplo, Gabinete de Segurança Institucional, etc., correlacionado com o Ministério do Meio Ambiente, é que validar. Então, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional e Ministério do Meio Ambiente, eles vão lidar com essa questão de situar os reatores nucleares, né, no país. Lembrando que a atividade nuclear é para fins pacíficos desde a entrada do Collor no poder e foi sancionado pelo Fernando Henrique, pelo governo Fernando Henrique, né. Não sei se foi um erro estratégico, mas é bem controverso. Foi em troca de um empréstimo do FMI. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos municípios por ações discriminatórias. Municípios, errado, já falei que é Estado. Se consideram cruéis as práticas esportivas, já falei para vocês que não. Independentemente, né, sejam manifestações culturais, é aí que está errado. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe a cada cidadão preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Pessoal, a safadeza aqui é incumbe a cada cidadão, na verdade incumbe ao poder público, tá? Porque incumbência significa assim, o cidadão deve preservar a diversidade e fiscalizar. Não. O cidadão pode, né? Porque todos nós somos fiscais do cumprimento de uma lei, das leis, né? Inclusive a possibilidade de você, digamos assim, decretar por si mesmo a prisão em flagrante de uma pessoa que tenha cometido um ilícito é possível. Você junta com outros populares e segura a pessoa e chama o poder público para fazer a prisão-captura. Você faz, digamos assim, você retém a pessoa e a prisão-captura é a polícia que faz, a polícia militar, né? Ou qualquer policial, e conduz à delegacia, que seria a polícia judiciária, tá bom? Nos centros integrados, polícia militar, polícia civil. Beleza, lemos aqui. As suas atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas jurídicas, a sanções administrativas, alternativamente à obrigação de reparar os... Não, gente, é tudo acumulado. Sanção administrativa, civil e penal, certo? Vamos para 6. Rumando aqui em direção ao fim. Considerando as prescrições da lei que regulamenta a política nacional de resíduos sólidos, da lei que dispõe sobre crimes ambientais, da lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SISNUC, né? Que é aquela lei que a gente vai falar em breve. Aliás, a gente vai falar de todas essas leis, tá? Considerando isso aí, é vedado o lançamento de resíduos a céu aberto, exceto os resíduos de agrotóxicos de mineração. Gente, pô, se você não tiver o bom senso de saber um negócio desse, né? Significa que você estivesse dirigindo uma empresa, você iria lançar agrotóxicos de mineração a céu aberto? Não, pô. Lembra a tragédia de Mariana, né? Apesar de que lá foi um rompimento de barragem, né? E também o descontrole por parte do Estado de Minas Gerais de ingerir essas empresas. Deve ter um esquema de corrupção enorme ali. A verdade é essa. Porque como é que você faz uma barragem e ninguém fiscaliza? Uma barragem com potencial de destruir vários municípios e causar um impacto ambiental na água das pessoas por gerações, por mais de 300 anos. Isso é de uma babaquice imensa. Então o fato é o seguinte, é vedado o lançamento de resíduos a céu aberto. Claro. Ah, professor, mas eu vejo aqui, eu passo ali perto de vários igarapés aqui no meio da cidade de Manaus, o pessoal lança o resíduo a céu aberto. É verdade. Aquilo é legal. O problema é que nós temos um estado inconstitucional das coisas, né? Nessa matéria ambiental nós temos que mudar isso, igual a questão dos presídios também, que agora está havendo um movimento, né, para você criar presídios com mínimo de, digamos assim, de correlação com aquilo que está na lei, né? Até porque para você organizar os presos você tem que ter condições dignas, né? Se você colocar um em cima do outro, aí vai ter que eleger alguém lá para organizar, porque está desorganizado, está esculhambado. O fato é vedado o lançamento de resíduos a céu aberto, correto, exceto, errado, tá? Inclusive agrotóxicos e mineração. De acordo com a jurisprudência do STF, o conceito de meio ambiente inclui as noções do meio ambiente cultural, artificial, natural e do trabalho. Gravem isso, tá? Está inclusive na parte trabalhista. Quem está estudando já essa parte trabalhista, existe o meio ambiente do trabalho, meio ambiente natural, meio ambiente artificial, esse que a gente vive em casa, na SBAN, etc. Meio ambiente cultural. Lembra do centro ali e tal, né? Mas não é só isso. Meio ambiente cultural significa também respeito a tradições, a questão indígena, por exemplo, entra também no meio ambiente cultural. Tá certo?
É um conceito bem legal, quem quiser dar uma lida, para uma prova de segunda fase é interessante também para você pensar o direito de acordo com a advocacia em matéria ambiental. Questão número 8, 24 minutos de aula, vamos seguir para a finalização. Todos têm direito ao meio... Aí está repetindo aqui o artigo 225 da Constituição, que eu não vou ler. Nesse sentido, é correto afirmar. Tá vendo? Na prova, você fica lendo isso aqui, você já sabe disso. Já perdeu tempo, já era para resolver a questão. Incumbe ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Gente, foi o que eu acabei de falar lá em cima, letra de lei, artigo 225, certo? Eu acabei de dar essa resposta lá em cima. Aí olha aqui, são disponíveis terras devolutas são disponíveis as terras devolutas, errado. Indisponíveis arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias são indisponíveis, tá bom? E aí arrecadada pelo estado mesmo, lembra que a outra questão falou que era um município. Considerando as disposições legais pertinentes à sustentabilidade e à proteção ambiental, julgue o item a seguir. Aí já perdi tempo lendo isso aqui, numa prova está errado. Julgue o item a seguir, certo ou errado, é isso. Uma das finalidades da legislação é promover o desenvolvimento nacional sustentável, correto? Critérios de sustentabilidade devem ser considerados como obrigação da contratada, embora a sua inserção nos autos e no instrumento convocatório seja facultativa. É errado, gente. Isso é uma cláusula necessária do contrato administrativo que vai ser realizado com quem ganhou a licitação. Certo? Licitação, escolhe o contratante. Escolhi, ganhou esse fulano aqui que é o mais econômico, por exemplo. Econômico e tem a melhor técnica. Né? Lembrando a técnica e preço. Do tipo de licitação técnica e preço. Nesse caso, existem cláusulas obrigatórias e cláusulas facultativas. A questão de você buscar o desenvolvimento nacional sustentável e eleger critérios de sustentabilidade é uma cláusula obrigatória. Tá? Isso está na Lei 8666 em comunicação com leis ambientais infraconstitucionais, mas com o próprio espírito constitucional. 10, na nossa última questão. Após o seu uso, o óleo lubrificante de motores de combustão interna torna-se um resíduo tóxico. Legal, né? Razão porque deve ser descartada em coletores autorizados pela ANP. Pessoal, essa questão aqui é bem danada, porque envolve normativos que normalmente nós não conhecemos. Mas isso é aquela parte dos concursos públicos em que normalmente ninguém estuda. E aí cai uma questão dessa, pode ser um divisor de águas, né? Então, a partir de hoje, você está sabendo que o óleo lubrificante de motor de combustão interna é um resíduo tóxico e, no caso, deve ser descartado em coletores autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, que é uma autarquia especial, né? Uma agência reguladora nesse âmbito aqui. Certo, então, correto? Sucesso, pessoal. Obrigado pela atenção, tá bom? Vamos estudar aí mais. Aos que não conseguiram passar na prova, eu sinto muito. Nós vamos tentar buscar alguma solução para vocês, tá? Mas sabe que vocês vacilaram, pessoal. O pessoal que perdeu a prova em si, eu não sei por qual razão, mas cada um deve ter a sua justificativa aí. Aos que conseguiram passar, estudando a matéria, parabéns, meus parabéns, vocês venceram esse desafio, né? Tá aí um reforço da aula para vocês. Aos que passaram, mas sem estudar muito a matéria, espero que tenham prestado atenção e corram atrás de prejuízo, tá bom, pessoal? Até mais então, obrigado pela atenção e bons estudos a todos.